todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV e neste trimestre nós estamos iniciando a partir de hoje o quarto trimestre de 2010, o último trimestre de 2010. Nós temos aí como tema o poder e o ministério da oração, o relacionamento do cristão com Deus. Nós temos aí como comentarista o pastor Eliezer de Lira Silva e como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Nós fazemos aí sempre o questionário das lições, onde nós passamos por cada ponto dessas lições da CPAD. Nós procuramos trazer algum subsídio, algum comentário extra, uma ajuda extra para os professores da Escola Bíblica Dominical que assistem aos vídeos e que acessam também o nosso site ou outros sites onde nós colocamos os nossos vídeos ou os nossos estudos complementares para a lição. Nós não pretendemos fazer o comentário da lição, apenas ajudar aqueles que vão comentar a lição. Então, o professor e o aluno sempre devem pegar a revista, adquirir essa revista da CPAD e ler, estudar. Então, juntamente com os nossos comentários extras, aí o professor irá dar uma melhor aula. Os comentários da CPAD são ótimos. O professor não pode pensar que só lendo a revista ele vai dar uma excelente aula. É preciso estudar a lição. Então nós trazemos alguma coisa a mais para o seu ensino. É bom esclarecer que eu não sou da CPAD, não tenho nenhum vínculo empregatício com a CPAD e não recebo nenhum salário para fazer esse trabalho. É um trabalho voluntário. Esse programa eu gravo em minha casa, em minha residência, às 4 horas da manhã, geralmente às terças-feiras. E depois eu mesmo edito o programa e eu mesmo coloco então um DVD. Nós passamos na TV aqui em Imperatriz, a TV da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, afiliada à Rede Boas Novas. E este mesmo programa que vai ao ar na TV, nós colocamos também na internet, que está disponível aí no YouTube. Sempre, se você quiser achar, é muito fácil, basta digitar aí na busca do YouTube, no Google, por exemplo. Coloca lá EBD na TV, Henrique. Aí você vai achar os nossos vídeos. Todas as quartas-feiras à noite ou quintas-feiras pela manhã, os vídeos já estão prontos, os vídeos do próximo domingo. E também os estudos bíblicos da lição, toda semana já, a partir também de quinta-feira pela manhã, já estão disponíveis no nosso site, como você vê aí abaixo. Nesse trimestre, nós estaremos estudando aí as seguintes lições. Primeira, o que é oração? A lição de hoje. Segundo, a oração no Antigo Testamento. Terceiro, a oração sábia. Quarto, a oração em Novo Testamento. 5, orando como Jesus ensinou. 6, a importância da oração na vida do crente. 7, a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo. 8, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. 9, a oração e a vontade de Deus. 10, o ministério da intercessão. 11, a oração que conduz ao perdão. 12, quando o crente não ora. E 13, se o meu povo orar. Então, dentro dessas lições, nós estaremos aí estudando esse tema nesse trimestre sobre a oração. Então hoje nós vamos ver o que é oração, que de uma forma assim mais geral apenas nós podemos dizer que a oração é um diálogo com Deus, onde nós falamos e onde nós escutamos também. Nós transmitimos a Deus nosso desejo de abençoar alguém ou a nós mesmos, o desejo de conversar com Deus e de receber em troca
uma palavra de Deus para nós. Então, é um diálogo e também um desejo transmitido, a oração. E nós vamos ver na lição 2 desse trimestre, vamos falar sobre a oração no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós vamos ver que as orações eram orações de intimidade, mas também que continham muito aí de um sistema de oração. Nós vamos ver na oração do Antigo Testamento exemplos maravilhosos de homens que oraram, como é o caso de Daniel, por exemplo, que orava 3 vezes ao dia e sempre buscando a revelação de Deus, sempre desejando transmitir a vontade de Deus ao seu povo. Depois da oração do Novo Testamento, principalmente vamos ver aí a oração de Paulo, que era um intercessor sempre pelas igrejas que ele abria. Vamos ver orando como Jesus ensinou. Vemos aí a oração chamada Pai Nosso, onde Jesus não ensina o que nós vamos orar, mas ensina como devemos orar. E essa oração, então, Pai Nosso, Jesus diz o que devemos fazer quando nós vamos orar. E ele já disse, não useis de vãs repetições, não é para ficar imitando isso. Tanto é que no Evangelho de Mateus e de Lucas são diferentes essa oração aí, Pai Nosso, não são iguais. Indicando já que Jesus falou, não useis de vãs repetições, não é para ficar repetindo isso. Seria uma reza repetir isso. Então Jesus ensinou como orar e não o que orar. Não é para repetir isso, mas é para seguir aí as normas de uma oração. Existem regras de oração, maneiras de orar, então devemos seguir. Mas a oração é espontânea e deve ser a oração um diálogo com Deus. Depois nós vamos ver a importância da oração na vida do crente. Então o crente tem que ter uma oração, aí pelo menos um tempo com Deus sozinho, além de ter a oração na igreja, a oração entre família, né? Mas ele deve ter uma oração aí entre ele e Deus só. E isso vai fortificar a sua fé. Depois nós temos aí a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo. Então nós temos a oração coletiva, a oração que é feita na igreja, e temos o trabalho do Espírito Santo, que é nos unir a Deus em oração. E o Espírito Santo, ele melhora a nossa oração e ele leva a oração perfeita. Ele sonda os nossos corações e leva a Deus a oração perfeita. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos ver depois a oração sacerdotal de Jesus. Jesus orando pelos seus discípulos, seus apóstolos, intercedendo por eles ao Pai. Depois nós vamos ver a oração e a vontade de Deus, indicando que nós devemos orar sempre de acordo com a vontade de Deus. Pedir a Deus para fazer a vontade dele e não a nossa, porque muitas vezes a nossa vontade está contra a vontade de Deus. Ou muitas vezes não é a vontade de Deus e nós estamos insistindo numa coisa contrária à vontade de Deus que não vai nos causar um bem no futuro. Devemos sempre confiar que Deus sabe o melhor para nós e confiarmos em Deus e pedirmos a Ele que faça a vontade dele em nossa vida. Depois nós temos aí o ministério da intercessão, de onde vem a palavra paga, que é interceder, é colocar-se no lugar de outrem, é ir a Deus pedindo em favor de alguém, ao mesmo tempo que nós vamos contra Satanás, enfrentando, né, retirando ele daquela vida que nós estamos orando por ela. Então, nós entramos no lugar da pessoa, vamos a Deus pedindo por ela e ao mesmo tempo combatemos Satanás e seus demônios que estão atrapalhando aquela vida. Isso é intercessão. Depois nós temos aí a oração que conduz ao perdão. Então deve sempre ter essa oração de perdão, tanto ir à pessoa como orar pela pessoa, principalmente pelos inimigos. Devemos sempre lembrar de orar por eles e sempre fazer a oração perdoadora, perdoando aquelas pessoas que nos ofenderam e também pedindo perdão a Deus pelas ofensas que causamos aos outros.